Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 44 da nossa leitura da palavra, nós vamos ler os capítulos 28 ao 30 do livro de Números. Vamos à leitura? Capítulo 28, Ofertas contínuas. Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas do aroma agradável, tereis cuidado para mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes-ás: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano sem defeito em contínuo holocausto. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde, e a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É o holocausto contínuo, instituído no Monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás no crepúsculo da tarde, como a oferta de manjares da manhã, e como a sua libação, o trarás em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado, oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite em oferta de manjares e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses, oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3/10 de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite em oferta de manjares, para 1 novilho, 2/10 de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para 1 carneiro, e 1/10 de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares para 1 cordeiro. É holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será de flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3/10 para 1 novilho e 2/10 para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1/10 e um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia por 7 dias o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para 1 novilho, 2/10 para 1 carneiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros e um bode para fazer expiação por vós. Oferecê-los-eis além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares e das suas libações, ser-vos-ão eles sem defeito. Capítulo 29. Ofertas nas outras festas solenes. No primeiro dia do 7º mês tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á dia do sonido de trombetas. Então
Por holocausto de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano sem defeito. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. E um bode para oferta pelo pecado, para fazer expiação por vós, além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares, do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto, em aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. No dia 10 desse 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis, mas por holocausto em aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem defeito. Pela sua oferta de manjares de flor de farinha, amassada com azeite, oferecereis 3/10 de 1 efa para o novilho, 2/10 para o carneiro e 1/10 para cada um dos 7 cordeiros. Um bode pela oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado, para fazer expiação, e do holocausto contínuo, e da sua oferta de manjares com as suas libações. Aos 15 dias do 7º mês, tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Por holocausto em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, serão eles sem defeito. Pela oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de 1 efa para cada um dos 13 novilhos, 2/10 para cada um dos 2 carneiros e 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 2º dia, oferecereis 12 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 3º dia, oferecereis 11 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 4º dia, 10 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. No 5º dia, 9 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 6º dia, 8 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 7º dia, 7 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para os novilhos, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No 8º dia tereis reunião solene, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor, oferecereis um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, com a oferta de manjares e as libações para o novilho, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para a oferta pelo pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação.
Estas coisas oferecereis ao Senhor nas vossas festas fixas, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, para os vossos holocaustos, as vossas ofertas de manjares, as vossas libações e as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor lhe ordenara. Capítulo 30. Acerca dos votos. Falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra, segundo tudo que prometeu fará. Quando, porém, uma mulher fizer voto ao Senhor, ou se obrigar a alguma abstinência, estando em casa de seu pai, na sua mocidade, e seu pai, sabendo do voto e da abstinência que ela se obrigou, calar-se para com ela, todos os seus votos serão válidos, terá de observar toda a abstinência que se obrigou. Mas se o pai, no dia em que tal souber o desaprovar, não será válido nenhum dos votos dela, nem lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. O Senhor lhe perdoará, porque o pai dela a isso se opôs. Porém, se ela se casar, ainda sob seus votos, ou dito e refletido dos seus lábios, com que a si mesma se obrigou, e seu marido, ouvindo ou calar-se para com ela no dia em que o ouvir, serão válidos os votos dela, e lhe será preciso observar a abstinência que se obrigou. Mas se seu marido o desaprovar no dia em que o ouvir, e anular o voto que estava sobre ela, como também o dito e refletido dos seus lábios com que a si mesma se obrigou, o Senhor lhe perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da divorciada, tudo com que se obrigar lhe será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido ou com juramento se obrigou a alguma abstinência, e seu marido o soube, e se calou para com ela, e o não desaprovou, todos os votos dela serão válidos, e lhe será preciso observar toda a abstinência a que a si mesma se obrigou. Porém, se seu marido lhe os anulou no dia em que o soube, tudo quanto saiu dos lábios dela, quer dos seus votos, quer da abstinência que a si mesmo se obrigou, não será válido. Seu marido lhe os anulou, e o Senhor perdoará a ela. Todo voto e todo juramento com que ela se obrigou para afligir a sua alma, seu marido pode confirmar ou anular. Porém, se seu marido dia após dia se calar para com ela, então confirma todos os votos dela e tudo aquilo a que ela se obrigou, porquanto se calou para com ela no dia em que o soube. Porém, se ele os anular depois de os ter ouvido, responderá pela obrigação dela. São estes os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e a sua mulher, entre o pai e a sua filha moça, se ela estiver em casa de seu pai. Encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.